Olá, bem-vindos à edição especial de fim de ano de Craft Beer. Isto é um episódio muito mais curto. Lembram-se quando eu disse que não iam ter mais do que uma hora? LOL. Vai ser um episódio muito mais curto em que eu e o João, um dos membros, o João, Estamos a falar para a câmara. estamos a falar para a câmara desta vez. Isto já muda muito. Se eu não sei falar ao microfone, então com uma câmara à frente ainda é pior. Mas eu e o João estamos a beber uma Sovina Lager, que é a antiga Sovina Eles, que achamos se calhar a melhor altura, a melhor maneira de acabar isto, porque acabar esta temporada. E agradecer ao primeiro patrocinador. Claro, agradecer ao primeiro patrocinador da Sovina que não, o primeiro patrocinador deste podcast. Não, a Sovina patrocina-se ela própria. Sim. isso é verdade. Aliás, eles têm Sovina no rótulo. Porque se assim. Não deixa de ser engraçado uma cerveja de nome Sovina ser a primeira pessoa a dar cerveja à borla. Foi. Olha, tens 2 episódios. Toma. Quantas pessoas é que te vêm? Umas 20. O meu tio. Força. Isso foi muito fixe, porque eu lembro-me de escrever um texto enorme a falar que tinha bebido Sovina na consoada, o que é verdade. Não nesta bebi a Inger, que é alemã, mas tinha bebido Sovina na consoada e a pensar que eles iam achar piada e assim, e cheguei lá e eles foi tipo, depois tu tens o podcast, não é? Olha, pega lá isto e boa sorte. Sim, podiam ter dito, olha, obrigado por teres bebido, sim, ainda bem que gostaste disto. Podia ser um bocado mais não, eu só os tenho a agradecer, eu só achei piada porque pensei que seria uma coisa muito pensada e foi mais de género. Pega lá essa merda, para que é que... sim. Pega lá. Mas podemos dizer uma coisa. Excelente. E as luzes já apagaram. As luzes apagaram, não tem mal. Mas eles foram muito simpáticos porque nos deram uma visita guiada. Verdade. Ligaram outra vez. Onde podemos conhecer estás sentado em cima de uma. Mas não tem mal. Consoada foi difícil para toda a gente. Tá. Não sei o que está a passar. Mas pronto, de qualquer maneira, e vai piscando. Eu acho que está a piscar, sim. Pronto. Mas foram muito fixe, deram-nos uma visita guiada e deram-nos um bocadinho de cerveja que estava ainda a fazer. E eu descobri que cerveja preta, quando não está pronta, sabe a café frio. Pelo menos a minha era como sabia. E quando está pronta, sabe a café frio também. Eu não acho. Mas sim. Estava sem gás, era por isso que era assim. E também agradecer a Dois Corvos por ter tido a gentileza de ser também o segundo patrocinador. Em relação a patrocínios, desde já dizer, temos pendentes a Cidra Alfa. Muito obrigado também à Cidra Alfa. Não pudemos bebê-la num episódio devido a um cancelamento de última hora. Misturaste Prozis com Cidra Alfa e que bate. Sim. E também à Valhalla Craft Brew, que temos imensa curiosidade. Eu pelo menos tenho imensa curiosidade em beber uma sour de morango e ainda por cima tenho um rótulo super fixe. Sim, é o melhor rótulo de todos, de cervejas. Ponto. Que temos cá. Não, também. Sim. Temos cá no nosso bar. E também à Letra, que nem sequer foi publicitado, mas que aceitou patrocinar um episódio futuro, sendo que mais seguirá. Portanto, nós estamos um bocado contratualmente obrigados a fazer outra temporada. Quando ele diz episódio futuro, é porque vai haver a segunda temporada. Exato, porque por acaso montes destes podcasts amadores, por assim dizer, começa... tal, vai haver outra temporada, mas nunca há. Não é António Castro, não é Covil, mas pronto. Desde já clarificar um assunto que é... Muitas vezes nos posts de Instagram, eu nunca sei se devo dizer eu, se devo dizer nós. Portanto, mais vale dizer a equipa Craft Beer são 3 pessoas. Isto faz parecer mais oficial, que sou eu que falo e escolho os convidados. É o João, que edita os podcasts e que edita e que fornece o espaço, claro. Posso dizer uma coisa, não é... parece que eu convencido, não sei o quê. Mas também... fiz o genérico, toquei o genérico aqui e foi gravado nesta sala onde nós estamos. Por isso também é que eu quis gravar este episódio num sítio diferente. Já agora estamos num sítio diferente.
mas também dentro do estúdio Lampreia Viva. Isto é a primeira sala, a sala de música. O átrio. Não, o Salão Nobre. Salão Nobre, sim. E também há a Benedita Santos que fez o logo e ajuda nas componentes gráficas. Também dizer, e é uma crítica que eu faço muito a mim próprio, desculpem a fraca qualidade dos posts no Instagram em termos de resolução de imagem. Eu não sei o que é que se passa com aquilo, eu vou tentar melhorar isso na segunda temporada. Eu não notei. Eu acho que também me fiz. Sim, mas se fizeres zoom, aquilo desfaz completamente. Okay. Eu quase nunca faço zoom no Instagram, mas sim. Mas a Benita Santos fez uma coisa fixe. Acho que ficou mesmo bem. Eu tinha uma ideia quando começaste a falar de podcast sobre o que é que haveria de ser. Sim, também os símbolos. E surpreendeu-me. Surpreendeu-me porque eu tinha uma ideia. O que eu tinha dito que era no início fazer uma garrafa de cada cor, mas o que ficou ainda melhor do que eu achava que ia ficar. E em relação ao tema do podcast, era alguém que eu queria entrar, que é quando surgiu, eu acho que a frase é o podcast em que incomodo, eu, Tiago, incomodo estranhos ao sabor de cerveja artesanal. Acho que a parte do incomodar está primeiro por uma razão. Eu acho que isto é muito mais sobre conversa, neste caso muito mais sobre cultura. Não é cultura do que se faz no Norte, é simplesmente porque em pandemia é difícil arranjar convidados que não sejam do Norte, e já houve convidadas também que tiveram de recusar porque estavam no Sul e que havia restrição entre concelhos. Mas acho que sempre me disseram que ia ter de escolher eventualmente se era mais sobre cerveja, se era mais sobre conversa. Mas eu acho que não. Eu acho que fiz essa escolha a partir do momento em que comecei. Sim, eu falo bastante, falo das marcas de cerveja, não entro muito mais em detalhe, porque a verdade é que é só um catalisador para conversa, o que se calhar é o que muitos de nós fazíamos quando saíamos à noite, e se calhar há gente que faz no geral, que é o álcool é um catalisador de conversa. E claro que podemos dizer que se gosta de craft beer é uma maneira inteligente de dizer que se sofre de alcoolismo, mas a verdade é que nunca vai mais longe na cerveja, porque também não é esse o objetivo. Eu estava a pensar numa coisa, estavas a dizer isso, e sou um bocadinho bomba na fofinha, que é, faz um sketch, mais ou menos sketch, ou não é sketch, mas é um monólogo ou assim, de não sei quantos minutos para chegar ao fim a dizer: e se comprassem isto? E tu fazes a contar que é, tem aqui a cerveja e depois acaba e começa a... Exato. Sim, e eu gosto mais assim porque descreves o que é que estão a... Sim, uma coisa engraçada era, se por acaso alguém tiver um leque de cervejas em casa, pode ouvir o podcast e diz: eles estão a ver esta, vou buscar o meu frigorífico. E porque isso é uma coisa que acontece. Sim, e acompanha o podcast com a sua própria cerveja igual. Tu podes anunciar no início da temporada, anuncias as 10 cervejas ou assim, e a pessoa compra e tem lá em casa todas e vai bebendo ao longo do podcast a cerveja, como se estivesse aqui. Estou a conviver convosco. Se eu possuísse o dom de planear a longo prazo, era algo que faria completamente. Mas a verdade é que, e por falares nisso, também é algo que é... Desculpa, eu percebi-me agora que a única pessoa que podia fazer isso era alguém do armazém da cerveja sozinho. Ou da Catraio, mas sim. Sim, sozinhos a beberem. Obrigado. Pronto, desculpa. Obrigado ao pessoal do Armazém da Cerveja, já agora que uma vez me disse: olha, ouvi o teu podcast, ouvi uns episódios e assim, e eu nunca gostei muito de dizer às pessoas para, olha, não queres ouvir e não sei o quê. Eu acho que nunca fiz isso a ninguém, chatear para ouvirem, porque já passei demasiado por isso. Mas sim, isso com planeamento a longo prazo era fixe. Eu acho que cumprimos os requisitos, não, aquilo a que me tinha proposto, e tu, claro, passivamente, que era... Entregando as coisas a tempo. Acho que o primeiro é não apanhar Covid. Sim. Correu bastante bem. Uma convidada estava inclusive poucos dias depois testou positivo, portanto, e não apanhamos. Portanto, foi um podcast de alto risco e não sabíamos. E a verdade é que ajuda a cimentar a credibilidade sanitária. Credibilidade sanitária é uma cena aqui do estúdio. Porque... Preocupação sanitária. Exato. E a verdade é que também há
um interregno. Eu, quando digo segunda temporada, não quer dizer que se surja daqui a um ano. Pode ser em janeiro, fevereiro. Simplesmente é muito difícil fazer agora. Foi um ponto e vírgula. Exato, é um ponto e vírgula, porque é difícil fazer agora as coisas com qualidade. Na medida em que eu gostava de lançar um episódio todas as segundas, e este com a Ana Mascarenhas, por exemplo, já saiu muito depois, porque por dificuldades de planeamento, não só nossas como do governo, não é? Do governo, das medidas do estado de emergência. Porque este podcast está a ser censurado. Parecia. Estavas a dizer dessa maneira. Não, acho que é... Tipo, eu não tenho problema nenhum com as medidas ou tenho problemas com o Covid, como é óbvio, mas não tenho problemas em acreditar nele. Portanto, acho que uma pessoa tem de gerir com pinças para eu estava a pensar que este podcast tem uma coisa que o governo não quer, que é tu chegas aqui e convidas uma pessoa que não conheces bem. Verdade. Fora do meu agregado familiar. Sim, mas não é só isso, tu começas, estás aqui num convívio com álcool e depois passa a ser amigo no fim por causa do convívio com álcool. Por isso, tu estás com pessoas fora do agregado familiar, estás com álcool e depois passas a estar com amigos e com álcool. Que é uma coisa que ninguém poderia fazer. Sei lá, não é ninguém poderia fazer. Sim, mas aquela coisa que estavas a dizer da preocupação sanitária, acho que eu tenho mais. Eu tenho, aqui neste estúdio, vou dizer o nome. Do eu não qual costumo és muito o dono. dizer. Sim, eu não gosto muito de dizer, mas as pessoas dizem. Acho que é a primeira vez que vou dizer Lampreia Viva, é o nome deste estúdio, assim. No podcast. Mas toda a gente. Eu já tive aqui bastantes pessoas a gravar e ninguém, felizmente, apanhou nada, nem ninguém ficou com nada. E acho que isso é uma coisa. Sei lá, acho que é confiança. Fora aquele gajo que apanhou a hepatite C. Sim. Porque eu não controlo o que as pessoas fazem na casa de banho. Mas falando a sério, eu acho que é. Quando as pessoas têm cabeça. Acho que. Não sei, a Joana Santos disse num episódio que as pessoas acham que são. Tenho a impressão que foi a Joana Santos, que é os humoristas que muito giro a dizer piadas, não sei o quê, e que depois são bêbados e fazem asneiras, ou não sei o que, é uma coisa desse género, mas a maior parte das pessoas que vêm cá são humoristas, está tudo muito responsável. Toda a gente tem cuidado. Sim, o ter cuidado não invalida o risco, não é? Mas baixa o risco imenso. Nós temos álcool ali à porta e por acaso tenho ali na secretária da Regina. Mas... Sim, toda a gente entra com máscara, senta-se, tira, isso é verdade. Tira para gravar, põe, vai-se embora. Sim, não precisa ir embora, não é eu, mas sim. Tens uma vassoura só para isso. Sim. Mas desde já algumas pegando também, queria aproveitar para falar de pequenas coisas que sempre quis clarificar e andava a treinar, dizê-las andava a treinar para poder falar delas, mas esquecia-me sempre. Eu no episódio 0 digo que não quero fazer episódios com mais de 1 hora e ao terceiro isso descarrila completamente e já nem sequer tento. Mas na verdade há uma razão para isso e também se deve ao que foi sendo aprendido pelos convidados. Eu não conhecia o trabalho do Ricardo Couto fora do stand-up e comecei a ouvir o Bom Amigo, o podcast dele, e percebi que era muito mais perto daquilo que eu eventualmente quereria do que certas ideias que eu tinha antes de começar o podcast. E realmente, se eu queria ter uma conversa significante com alguém, era muito difícil fazê-lo em 40 minutos ou menos. Portanto, foi uma espécie de mudança de paradigma e eu disse que ia adressar isso no episódio seguinte, só que depois passaram mais 6 e eu esqueci-me sempre. Eu acho que a Ana Marta devia ter round 2. Sim, a Ana Marta devia ter round 2, salvo seja, e também uma cena engraçada, começaram-me a ligar a meio do episódio, em que eu ainda era muito verde, e ficou mais curto, se bem que eu gostei imenso da Ana Marta, que também esclarecer que, fora o António, claro, é meu amigo de longa data, pouco tinha falado com a Ana Marta e com o Ricardo Couto quase que nunca tinha falado. O Salgado falei mais, é verdade, mas a partir daí, a Celine também, mas depois disso não tinha falado com ninguém, principalmente com o Luís Monteiro, que tinha-me cruzado uma vez com ele, e agora esta última convidada, a Ana, a primeira vez que eu falei com ela na vida foi à entrada do estúdio, antes de começarmos a gravar. Se bem que eu não tenho problemas em dizer isto, que é todos os convidados que eu não conhecia
foram super fixes e ficamos a falar aqui um bocadinho depois. Sim, porque nós temos conversas. Sim, eu ainda ontem disse a uma pessoa que, principalmente com o Sérgio Duarte, o podcast aconteceu depois do podcast acabar. Nós estamos a falar há muito tempo e acontece isso com quase todos os convidados. O Luís Monteiro, sim, nós estávamos a falar com ele lá fora, ele tinha de ir à vida dele e nós estávamos a conversar e de repente surgiu outro assunto e ele tinha de ir embora e continuávamos a conversar. Ele literalmente tinha chegado da Assembleia da República. Sim. Eu imagino o cansaço com que ele não estivesse e mesmo assim fez a gentileza de vir. Isso é uma coisa boa do Tiago, que é ele escolheu convidados sempre bons porque nós continuamos a conversar com eles e sim, foi interessante. Toda a gente é mesmo aberta a isso, a não ser, claro, tenho pressa para ir para não sei onde, tudo bem. Mas a Ana, no último episódio, tinha uma festa, estava a ver uma festa em casa dela e ela gravou o podcast, teve mais tempo a conversar connosco e depois foi para a festa em casa. Enquanto acontecia a festa em casa. E também uma coisa engraçada foi, por razões não pré-definidas, mas eu acabei a dar boleia para casa à metade dos convidados por razões absurdas. Ou porque o pneu de quem ia buscar tinha furado, ou porque íamos para o mesmo sítio, ou porque o Uber estava caro e teve a sua piada. Mas lá está, saio daqui com uma sensação de que eu não sei como é que isto aconteceu, e a verdade é que tem tido bastante sucesso dentro do que eu definiria como sucesso, nomeadamente para mim, e por isso um obrigado. Assim, também outra coisa que convém salientar, isto é uma casa com jardim. Talvez em tempo mais quente seja pertinente gravar episódios lá fora. Sim, vai acontecer daqui a para aí. Não é nem 6 meses, quando tiver tempo de primavera vamos gravar lá fora. Sim, de certeza. E ao longo deste tempo eu consegui trazer 3 cães diferentes para, para gravações. Sim. O que é engraçado, porque se houve um ganir aqui e acolá, no episódio com o Ricardo foi o pior. Desculpa, Ricardo, porque a minha cadela, a Skippy, começou a ladrar bastante. Mas no episódio com a Celine tive com um chihuahua ao colo, boa parte do episódio. E pronto, e acho que... E é fixe também... Eu faço poucas perguntas relativas ao podcast aos convidados. Olha, podias vir, tens disponibilidade, não é? Querias vir? Quando dizem que sim, eu pergunto só qual foi a entrevista mais recente que deram e se gostam de cães. E felizmente a resposta nunca foi não. Portanto, eu acho que isso também é um bom critério de seleção aqui para os convidados, que é gostarem de cães. Acho sim. Ou de animais. Sim, mas é verdade. Sim. Eu estava a pensar numa coisa. Isto era muito coisa, por causa falamos do Sérgio Duarte, era muito coisa de estagiário dizer: gostas de cães? E ele diz: como? Por amor? Não. Por amor não gosto. Desculpa, sim, mas esta foi. Mas sim, foi. Acho que este. Para começar, vamos dizer que não queria deixar assim ninguém de fora, mas este foi sim o primeiro podcast de longa-metragem, digamos assim, que eu tive cá e tem sido, ainda lhe disse há bocado, antes de começarmos a gravar, que foi o primeiro podcast que eu decidi, vamos ouvir agora, vou ouvir um episódio porque gosto, porque me apetecia. Ainda não ouvi este. Sim, não, eu tinha, claro, esse é o meu grande problema, que é, eu não conto para as estatísticas dos meus clientes porque eu normalmente já ouvi tudo para editar os episódios assim, mas este podcast eu ouvi, agora digo coisa que eu ouvi, que foi o de Sérgio Duarte e da Joana Santos, e gostei de ouvir, porque já havia alguma distância, já não era só trabalho, aquilo foi interessante, já não me lembrava, e é uma coisa fixe, quando uma coisa que tu estás a fazer por trabalho e apesar de ser engraçado, claro que é engraçado, vem cá as pessoas estão a gravar, eu estou a ouvir na regi e rio-me e não sei o quê, mas não deixa de ser trabalho quando estou a editar. O produto final é uma coisa que, não sei, gostei, achei que este podcast tinha os fatores todos assim no sítio para as pessoas gostarem. Tinha tudo no sítio? Tinha tudo no sítio, é bem bom. Não, mas este podcast é engraçado porque é isso, as pessoas começam, uma coisa que eu noto porque principalmente estou na regi, estou a controlar o som e as pessoas começam a falar mais alto. Isso é uma coisa quase sempre. Começam, à medida que o podcast avança, vão começando a falar mais alto. E claramente a cerveja vai descendo, o volume vai subindo. Exato, é isso. Isso exato. É mesmo engraçado.
já agora convém dizer que tu és um artista, porque há episódios que eu acho que não vão ficar tão bons ou por minha causa não vão ficar tão interessantes. E tu consegues transformar aquilo numa coisa que eu não consigo perceber como é que aquilo ficou assim. Mas a verdade é que, por exemplo, não dizendo que não achava que ia ficar bom, apenas achava que estava muito disperso, que foi o episódio 8 com a Inês Mendes, que aquilo teve para aí 1h30, não foi? Ou 1h40, assim, uma coisa absurda. Sim, vocês divagaram muito. Em que... Mas é positivo isso. Em que houve imenso divagar e tu conseguiste transformar aquilo em algo passível de ser ouvido. Não, mas aquilo estava muito interessante. Agora, para as pessoas que não ouviram todo, por acaso, eu tenho um problema com o meu computador e foi tudo para o lixo, não tenho os episódios completos. Pronto, mas o que aconteceu nesse episódio foi que muitas das coisas ela falava e dizia, mas eu não quero que isto passe. E isso era mesmo difícil. Depois eu tinha de encaixar isso com outra conversa. E as coisas que ela dizia eram interessantes. Tais como dizer o nome da empresa para que trabalhava, que calha sempre bem no panorama de... Não dá despedimentos no século XXI, nem nada. Sim, era a Feira Nova. Sim, foi ela que fez aquelas bandeirinhas a cor laranja e azul. Já quando era pequenina. Mas ela disse, ela tinha muitas dessas coisas e depois tirado... as coisas que ela dizia, o problema é que eram mesmo interessantes. Principalmente uma coisa... Eu posso dizer isto porque não faz muita diferença que isto não está no contexto, mas... Ou não vai ouvir. Não é isso. Tu disseste que gostaste muito de uma coisa que ela fez. Exato. E depois, claramente, eu tive de cortar isso tudo e essa parte estava muito engraçada porque tu estavas entusiasmada a falar de uma coisa que gostavas e ela, ei, a sério, tu gostaste disso, não sei o quê, e de repente diz, mas não posso falar sobre isso porque isto é sobre uma empresa e não sei o quê. E ela disse isso depois de já ter falado pelo menos 5 minutos sobre isso e estavam os dois entusiasmados e tu... Exato. Olha, mas obrigado por teres feito isto porque quando eu tinha 15 fiquei todo entusiasmado. Tudo isso foi para o lixo porque ela pediu para não passar, não sei o quê, e esse episódio tinha momentos muito mais giros. Mas como estás a dizer, ali a edição passa por tomar decisões e tomar decisões às vezes é pena. Eu consegui, vamos dizer, eu tive a versão alargada, como eu era o Director's Cut. Sim, e é giro isso, mas há coisas, olha, principalmente com o dela. Já, o dela foi o mais pronunciado, não é? Sim, mas eu gostei muito de ouvir, porque ela é uma pessoa muito... Para quem ouviu o episódio, espero que muita gente, mas é uma rapariga muito divertida e muito... Acho que estava sempre fascinada com as coisas que tu dizias, isso era muito fixe de ver e de ouvir. O problema é que, às vezes, o fascínio dela fazia com que ela parasse e só respondesse passado para aí 30 segundos. Sim. E sim, isso tinha de... Ou mais chegou a acontecer. Dizer, ei, esta resposta é mesmo elogio, vai ser mesmo fixe, vais gostar, não sei o quê. Era muito engraçado. Assim imitaste mesmo bem. É muito simpática, assim. Mas já agora convém dizer que todos os... isto vai parecer que me estou a armar, mas todos os elogios que tive da edição são teu mérito completamente. Na medida em que eu gravo, vou-me embora... vou a conduzir embora, que é sempre uma coisa boa quando às vezes tem de ficar cá um bocadinho na conversa. Quanto também. É que tem esta cerveja? 10? Vamos conduzir passado uns minutos. Mas isso é tudo. Esta quanto é que tem? Já agora, desculpa, podemos dizer, tu disseste a isso cerveja, é tu normalmente dizes. Pois é. Desculpa. Eu estou distraído porque hoje é uma conversa bem 5.2 esta. É uma Sovina Lager com 5.2. Que era a antiga não sei o quê, mas não a antiga e diz aqui Tara Perdida, portanto acho que é uma homenagem ao vocalista. Sim. O problema é que agora já há tantas celebridades, cantoras e assim a morrer que eles não podem estar sempre a fazer. Imagina, a Sabina fez isto e já vem há algum tempo, mas imagina, agora 2 corpos tem Zé Pedro no fim. Ai meu Deus! Até quando é que começa, tu tens de atualizar? Sim, eu não estou a dizer pessoas assim que não têm assim tanto interesse para a música, tipo a Angélica, assim, não estou a dizer dessas pessoas. Sara Carreira. Sim, mas eu estava a pensar, ela também, tudo bem, morreu recentemente, para começar, só para ir daqui a 5 anos, quando houvesse, sei lá, quem é que anda a fazer cerveja? Qual é que é a Sour? É a Valhalla. A Valhalla. Pronto, podiam fazer, não era Sara Carreira, mas essa tem pouca importância, mas é só inquietação, está a faltar o nome do... O Carlos Paião? Não. Ai, porcaria. Quem vir isto? Porque não sei. Não é porcaria.
Sabes quem é que eu não espero que seja? Kim Barreiros, que neste momento está infectado por Covid-19. Porcaria, muita força aqui. Pensando no José Brito. Olha, pode ser, daqui a 5 anos muita coisa. O José Mário Branco? José Mário Branco, fogo. Olha, e desculpem as pessoas que estão aqui a insultarem. Uma pessoa aqui ainda por cima votou CDU nas últimas eleições. e desculpem, porque não é. Mas pronto, o José Mário Branco podia, mas era da idade de Esporão. Exato. Sim, exato. Já agora, este episódio não vai ter 20 minutos, pois não? Eu não sei o que está. Não vai. Mas desculpa, é como todos os teus episódios, é isso. Eu vou ser mais ou menos uma Ana Marta, vamos dizer assim. Sim, espero que não me comecem a ligar, o que é possível. Se o telemóvel cair e a emissão acabar é porque me ligaram. Mas, e já agora, se o vídeo parar é porque fiquei sem memória, desculpem lá. Mas também, por falar nisso, há 2 coisas recorrentes nos episódios todos, desde o início até ao fim, por muito que tenha mudado, que é perguntar se gostam de cães e eu dizer à minha mãe que vou jantar a 1h, seja 8 da noite, distraio-me com a conversa e chego às 9h30 à casa e como arroz de trombas porque é um defeito meu. Outra coisa que também queria desenvolver, que acho que já me falaram disso, eu acho que há várias maneiras de abordar os convidados e normalmente o meu lema é: o que eu não tenho em popularidade tenho em cerveja à borla. Mas eu acho que eu não faço uma pesquisa em profundidade de cada convidado, só que acho que é o mínimo de respeito que eu posso ter, procurar, para não estar sempre a perguntar às pessoas as mesmas coisas, não é? Da mesma maneira que não quero perguntar ao Salgado porque é que o álbum dele se chama Kung Fu, não quero perguntar à Ana como é que surgiu a Culto, não quero perguntar à Inês Sim, porque ela não tinha dado tantas entrevistas. Mas eu acho fixe. Mas à Joana Santos os limites do humor, ou mulheres na comédia, não é? Sim, mas eu acho isto. Eu gosto que. Acho que é o mínimo de respeito. Sim, eu não gosto de aquelas entrevistas programadas em que as pessoas sabem as coisas que vais perguntar. Sim. Acho que é bom quando as pessoas, tu fazes uma pergunta e deste 1/3 da resposta, entre aspas, que é para dizer: olha, este é o. Gostava. Porque tu não perguntas as coisas porque sei lá, é correto ou assim, não. Perguntas as coisas porque queres saber, porque testas normalmente no teu convidado. Por exemplo, a Joana Santos é uma pessoa da comédia, estavas a fazer perguntas que tu estavas a mandar a enverdar para um lado porque gostavas de saber mais sobre aquele sítio. Sim. E eu acho isso bom, tu fazeres uma pergunta, uma pergunta interessada, digamos assim, interessada no sentido de seres interesseiro por quereres saber as tuas. Não, isso não é mau, não é mau. Sim. Mas não tens aquelas curiosidades de então como é que foi conhecer o Fernando Rocha? Não é isso, mas dizes uma coisa do género. Claro. Como é que foi ir ao Levanta-te e Ri? Tu disseste isso e ela depois acabou a falar por Fernando Rocha, se não me engano, falou. Sim. E eu tenho a impressão que falou. E eu acho isso engraçado. E tu não disseste. Então, o que é que fizeste no ano passado? Disseste isso, fogo. Foste ver que ela Onde é que passaste férias? Onde é que foste fazer stand-up? Onde é que foi, ou melhor, qual é que foi o teu espetáculo com mais sucesso em termos de caixa de correio? E ela disse, pronto. Mas já agora convém dizer, eu tive, lá está, já disse isto, mas eu tive alguma interação com todos os convidados antes disto, fosse através de cruzar-me com elas no Maus Hábitos ou qualquer coisa assim, sendo que a única vez que eu tinha interagido com a Joana, sem ser por causa do podcast, foi ela estar lá, eu trabalhar no Maus Hábitos, ela chegar e dizer: olha, desculpa, tu não apareceste no Speed Battle. Ao que ela responde: sim, há 10 anos. Portanto, quando alguém vos pergunta se vocês não fizeram uma coisa há 10 anos, eu acho que não há muitas mais razões para falar com alguém. E o facto de ela ter aceito ir para uma casa pela pessoa que fez isso, e isto tem piada porque eu mandei-lhe uma DM no Instagram ao que eu digo: olha, eu trabalho no Maus Hábitos, eu já falei contigo e não sei o quê. Ok, sou o gajo que te perguntou se estiveste no Speed Battle. Ok, já sei quem és. Isso é bicho. Mas acho que eu também me lembrava, quando tu disseste isso Speed Battle, eu também achava que ela tem uma cara, para mim, familiar. E é mesmo por causa disso, porque nós
Eu tenho 26. Não é quando foste autopsiado? Não. Mas eu tenho 26, tenho 24 e isso encaixa muito na altura em que o Super Meia-Noite foi criado. Sim. Eu tinha 15, para aí 14, 15 anos quando foi. Eu fui lá, fui a um episódio. Reparem, eu fui ao episódio quando o António Costa era candidato pela primeira vez à Câmara de Lisboa. Fui eu, meu irmão e mais 2 primos. E estamos lá atrás do António Costa. E isto foi o meu irmão a falar com o Raminhos, lembro perfeitamente disso. E o Raminhos é agora grande no sentido de... É diferente, o Raminhos era aquele gajo quirky que ia para lá. E eu, na minha opinião, o Raminhos era a melhor personagem porque aparecia no Boinas, no Pedro Fernandes e às vezes no Nilton. E dava um saltinho àquilo e era a melhor parte do programa. E agora, eu sempre pensei, era mesmo fixe que... Estava sempre a trocar de apresentadores, era mesmo fixe que o Raminhos fosse um apresentador. Ainda bem que ele não foi. E é o apresentador da RFM não, agora é outra coisa. Ele também teve aquele do 100% português. Sim. E notas que... E teve aquele de tomar banho com as pessoas, sabes? Sim. Não vi um ou 2 episódios disso e era esquisito, só porque, sei lá, era o Raminhos, era uma pessoa normal e de repente, era este cheio de músculos e abdominais. Foi muito diferente. Ele deu assim um salto na carreira que eu depois fiquei a pensar, ainda bem que ele não foi apresentador no 5 para a meia-noite, porque era mesmo daquelas coisas em doses certas. Porque fez-me, apesar de tudo que ele faça agora não ser exatamente a coisa que eu quero ver, e eu não deixo de gostar dele porque tenho os pilares daquela altura. Exato. E pronto, o 5 à meia-noite era uma coisa muito importante. Eu relaciono-me a 100% com isso. Eu não acho muita piada o que ele faz agora, mas lembro-me sempre Pelos Raminhos de Portugal. Claro, mesmo fixe. Uma das melhores coisas é, quantas vezes é que eu volto, eu tenho muito poucos vídeos, se eu tenho 10 é muito poucos vídeos dos meus favoritos do YouTube. Pelos Raminhos de Portugal no bolhão é das melhores coisas que há. Porque sei lá, vamos dizer que o vídeo tem 3 minutos. Pelo menos 1 minuto sólido é pis. E isso é mesmo engraçado. 3,14. 3,14. Mas é mesmo engraçado porque nós somos do Porto. Ficam a saber, eu agora já não moro com os meus pais, mas eu morava um bocadinho perto das Antas. E ele também não morava assim tão longe das Antas. Não. Mas nós andamos sempre na escola. Não numa mansão, neste caso, como é o caso do João agora. Sim, é. Porque eu sei o meu era milhões. Mas pronto, ninguém precisa. Não é verdade já agora. Pessoas que queiram marcar horas de estúdio para depois me vir a saltar, não façam isso, porque eu não tenho, não é esse o meu dinheiro, a minha conta bancária não é assim. Então. Pronto, mas eu lembro de nós andarmos na escola, nós andamos os 2 nas mesmas escolas, que é esquisito, porque como até na mesma faculdade. Na mesma faculdade, quer dizer, como eu sou mais velho, ele veio atrás de mim, por isso, se há as coisas esquisitas é ele, e eu e ele andamos assim no centro do Porto, andamos muito perto do Campo 24 de Agosto, e aquilo do Raminhos é uma coisa que para mim, sei lá, eu sei que as pessoas acham que é aqueles do Porto, os asneirenses e não sei o que é. Mesma coisa, até o Anthony Aberdeen chega aqui e a senhora diz, sei lá, uma coisa do género, não é insultado, mas é no sentido... Não, ela dá a entender que tipo queres bacalhau, não sei o que é que vem, anda cá, o meu marido já não vem cá, não sei o que tempo, essas coisas. Exato. Mas... É por isso que é M7, que agora já não é M7, agora é M7 transformou-se e é M7 só quando vai com o Capico a atuar, porque passou a ser uma rapper, vamos dizer, em segundo plano, e agora a Beatriz gosta. E porquê? Porque vamos dizer, falava normalmente, como nós sempre ouvimos as pessoas falar na escola, não na secundária, porque nós passamos de uma escola do primeiro ao nono ano, cheia de gunas, depois para uma escola chique. E quando eu digo, fomos a uma escola chique, a minha escola, eu fiquei impressionado. Eu sei que isto parece um bocado estúpido, mas a minha escola secundária tinha tomadas. Eu sei que isto é estúpido, mas não tinha tomadas a primeira. Pronto. Como assim o empregado não está a correr numa roda de hamster gigante? Sim, tinha uma campainha para chamar os empregados. Que é isso? É verdade, eu também tive o mesmo choque, porque na altura eles disseram... E eu lembro-me de passar num corredor e ver montes de mochilas e pensar, como assim as vossas mochilas não aparecem vazias do outro lado da escola? Desculpa interromper. Se é que aparecem E eu uma vez, ele está a falar de uns cacifes que estavam num corredor. Eu não estava a falar dos cacifes, estava a falar do chão mesmo. Do chão? É porque eu uma vez abri um cacife, eu juro, isto é uma coisa impensável para mim. Abri um cacifo, porque quando eu digo abri um cacifo não é ele veio o meu alicate e cortei um alicate. Não. Aquilo é cacifo sem nada, só pousado e encostou a porta. E eu abri e tinha um portátil lá dentro. No meio das coisas normais, tipo livros e um portátil por baixo. Como é que isso é possível?
E eu pensar fazer isso noutra escola. Mas eu acho que isto é uma coisa geracional. Nós estamos agora com os agrupamentos. Sim, nós estamos a fugir, porque era por causa do Cipo à meia-noite. Sim, também dizer outra coisa, porque entretanto eu espero que este não tenha 1 hora, espero mesmo. Espero ainda ter memória no telemóvel, espero que aquilo esteja a gravar. Mas uma coisa que por falares da M7, na segunda temporada, porque tem de haver segunda temporada, a minha convidada. Tipo, eu não paro de fazer o podcast, espero eu, mas eu podia parar, era a Capicua. A Capicua é a minha ultimate convidada, espero que um dia aconteça. E convém também dizer que acho que sinto-me feliz porque nunca disse nada, nunca exagerei em nada ou nunca menti em nada em relação a vivências que possa contar, por isso fico feliz por ter tido vivências que pudessem contribuir para a conversa, sendo que é isso. Os meus avós continuam a odiar o Saraiva das empresas e eu pergunto-lhes de propósito para me rir, porque quando eles lhes chamam chulo e filho da puta, acho que faz até agora não havia sentido. Nenhuma asneira, e agora agora vai aparecer um foi de propósito. E acho que é isso. Muito obrigado por ouvirem. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se está à vontade. Não, eu ainda me estou a rir de estar a perdido. Eu agora já não consigo encadear. Ia só dizer uma coisa que é, uma vez eu estava a pensar, estava a falar da M7, não, eu falei da M7, mas porque é que ele se chamava M7? E a minha teoria, que não sei se é verdade ou não, é porque ela é Marta Bateira. M, 7 letras, nem Bateira. Pronto, era só isso. Pronto, obrigado por terem ouvido. Muito obrigado. Esperemos voltar em breve. Preferencialmente sem Covid, com uma segunda temporada com mais convidados, mais cerveja, maior vontade. E agora termino com, já sabia que me estava a faltar qualquer coisa, termino com uma grande novidade, que é, ofereceram-me no Natal um kit de fazer a tua própria cerveja. Portanto, espero poder acabar a próxima temporada com uma cerveja feita por mim e pelo João, porque eu não quero fazer aquilo sozinho, porque aquilo correria mal, mas espero fazer acho que é IPA, com o João e com outro convidado. Se por acaso tiverem 60 garrafas sem rótulo a mais, por favor avisem. E é isso. Garrafas de litro, comprem litrosas, bebam-nas todas e tragam cá. Assim dá para encher 5 ou 6 só. Pronto. acho que fazer cerveja só servida em litrosa é a coisa mais exclusiva. E é isso. E acompanhem, porque teremos um episódio que é feito com uma cerveja. Foda-se. É um episódio com uma cerveja feita por nós, em que o convidado bebe e pouco depois fica cego. Portanto, literalmente cego. Para terminar, uma coisa que é litrosa é pobre. Garrafa grande de cerveja belga é chique. É verdade, Pronto, verdade. Desculpa, ia dizer, se tu fizeres isso, podes dizer, não, esta cerveja aqui não é litrosa. Isto aqui é cerveja belga. Isso por acaso é não verdade, belga, porque a cerveja com o Luís Monteiro, aquilo tinha meio litro. Pois é. Sim, não, sim, a litrosa tem 1 litro, não é? Tem 1 litro, mas imagina, daí o vinho tem nome 75. litrosa. Sim, claro. Mas o dele até tinha prata por cima para tirar. Pois era, sim. Sim. Pronto, já estamos a continuar. Isto é episódio 2. Nós vamos continuar a falar a seguir a isto, como é óbvio. Mas muito obrigado por ouvirem, por estarem desse lado. Eu não acredito que disse isto, que clichê. Mas pronto, obrigado por me motivarem a fazer isto com as audições. Espero continuar a corresponder às vossas expectativas e esperem novidades num futuro próximo, preferencialmente sem Covid, mas provavelmente com Covid, porque ainda deve demorar um bocado. E pronto, é isso. Ficam comigo e com o João, 2/3 da equipa Craft Beer, e esperamos que a câmara esteja a gravar ainda. Sim. E pronto. Se não tiver, eu disse adeus. Muito obrigado e até à próxima. E bom ano.